Fala pessoal, espero que esteja tudo muito bem com vocês. Aqui estou eu aparecendo depois de um tempo, né? E hoje a aula vai ser sobre Química Geral. Be strong. Então, como eu havia falado antes, hoje a aula vai ser sobre Química Geral. Então, a Química Geral, parte 1, por quê? Porque se você lembra, lá na primeira aula que eu gravei aqui para o canal, eu tinha dito que a Química, eu pelo menos dividi a Química em 4 grandes partes. Em Química Geral, Cálculos Químicos, Físico-Química e Química Orgânica. Sendo assim, a primeira parte da Química como ciência, o primeiro grande bloco, é o da Química Geral. Por isso eu coloquei da parte 1 aqui e agora eu vou dar os conteúdos de Química Geral como um todo, tá certo? Então vamos começar. Eu listei aqui alguns tópicos dos pontos mais importantes de que estudamos em Química Orgânica. E dentro de cada tópico desses, existem vários assuntos que são estudados em sequência, dentro de uma ordem lógica, o que vai fazer com que o entendimento se torne mais fácil. Aqui eu só coloquei os principais tópicos e alguns aqui atrás a nível de explicação para vocês, mas aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você pode estar encontrando o conteúdo completo disso, um plano de estudos que vai ter não só apenas esses 5 tópicos, mas com cada subtópico dentro dele para você estudar de uma maneira bem legal, lógica e dinâmica, tá certo? Então é de graça, pode acessar aqui o link do Drive que está aqui na descrição, que aí você vai ter acesso, tá? Mas aqui começando, né? Dentro desses tópicos aqui que estudamos em Química Geral, nós temos Introdução à Química, Atomística, Tabela Periódica, Ligações Químicas e Química Inorgânica, tá certo? Começando aqui por Introdução à Química, né? Aquele conteúdo introdutório justamente está aqui em primeiro, porque é o primeiro a ser estudado. A primeira parte da Química em que vai dar ali os conceitos gerais, os conceitos iniciais, né? Tudo os conceitos fundamentais que vai realmente formar a nossa base para o conhecimento como um todo. E essa base é o que vai arrastar todos os outros conhecimentos. Então, aqui na parte de introdução à química, nós vamos ver os conceitos iniciais, alguns conceitos muito importantes. Vamos ver as propriedades da matéria, porque nós vimos que a química é a ciência que estuda a matéria e ela está basicamente interessada nas transformações da matéria. Mas para saber as transformações da matéria é muito importante saber as suas propriedades. Vamos estudar os estados físicos da matéria e ver que a matéria é que é formada por átomos. Esses átomos juntam-se entre si através de ligações específicas. Essas ligações formam moléculas ou cristais. E essas moléculas formam as substâncias e ver que na natureza nós não encontramos quase nada como substância pura, nós encontramos em misturas. Aqui nós vamos ver os métodos de separação de misturas e tudo mais. Então, essa primeira grande parte é realmente a parte de introdução, aqui, onde nós vamos ser introduzidos ao conhecimento da química e que vai formar a nossa base para todo o conhecimento que vamos construir ao longo do tempo. Como eu disse antes, a química ela estuda a matéria e a matéria é formada por átomos. Então, tudo que é matéria é formada por átomo. E depois dos conteúdos introdutórios que nós vamos estudar, nós vamos começar a estudar a matéria realmente pela sua parte fundamental, pelos átomos. E aí é que começa o estudo da atomística, que é justamente o estudo do átomo. Então, nós vamos ver os conceitos de átomos desde a Grécia Antiga, desde os primórdios até o que nós temos hoje. Vamos comparar cada um e ver a evolução dos modelos atômicos, porque o modelo que existe hoje não foi o que existiu antigamente. Então, houve aí uma evolução de modelos. E visto essa evolução e os modelos atuais, vamos ver as principais características do átomo que conhecemos hoje e as informações importantes que nós precisamos ter para tratar de diversos outros problemas em diversas outras partes da química, tá certo? Esses átomos, eles possuem uma organização. Eles foram organizados na tabela periódica. Então nós temos lá os elementos químicos, né, que representam os átomos, o conjunto de todos os isótopos daquele elemento, né? E vamos ver aqui a tabela periódica. Como nos átomos não existiu uma desde o começo, houve muita evolução, então nós vamos ver os históricos da tabela periódica, tá certo? Desde o mais simples até o mais avançado. Vamos ver a tabela periódica atual e conhecendo aí
sabendo um pouco da tabela, porque a tabela periódica ela é um instrumento de consulta. Então, sabendo manipular isso, sabendo se posicionar na tabela, nós vamos ver as propriedades periódicas relacionadas aos elementos, né? Propriedades essas que vão ser bastante importantes nos estudos das ligações químicas, no estudo de diversas outras partes da química, tá certo? Que é justamente o próximo tópico. Então, o quarto tópico que nós vamos estudar são as ligações químicas, porque os átomos que existem na natureza, eles não existem sozinhos, com exceção dos gases nobres. Eles se ligam uns aos outros para garantir a estabilidade, formando assim as moléculas, no caso das ligações covalentes, ou formando os cristais, no caso das ligações iônicas. Cada tipo de ligação nós vamos trabalhar aqui dentro das aulas de ligação química. E no caso das moléculas, né, essas moléculas elas se ligam umas às outras também, formando as substâncias, aquilo que nós vimos lá na introdução à química, através de interações intermoleculares. Então, nós vamos ver essas ligações químicas que acontecem entre átomos, que são aquelas que formam as substâncias ou os cristais, e as interações entre as moléculas, que são as moléculas formadas pelos átomos interagem uns às outras, formando as substâncias, né? Ou o cristal. E depois de ter passado por tudo isso, nós vamos dar uma entrada um pouco na química inorgânica, que é aquela química que não é tão centrada na parte do carbono, diferente da química orgânica, que geralmente é vista em química 3. Então aqui nós vamos ver algumas funções químicas, com foco nas funções inorgânicas, porque as funções orgânicas são estudadas em química 3 na parte de orgânica, tá certo? E ajudando também o pessoal que faz técnico, que tem um conteúdo um pouquinho mais avançado, nós vamos entrar também em alguns processos inorgânicos. Então, a eletrose ígnea do magnésio, a produção do cimento, a produção de diversos outros compostos inorgânicos, nós vamos estar tratando aqui um pouquinho também, tá certo? Então, isso aqui é basicamente o esquema geral da química que é estudada no primeiro ano, a química geral, também chamada de química geral teórica. E dentro de cada tópico desses 5 tópicos, claro, existem subtópicos que, estudados em sequência, vão formar aí a base para todo o conhecimento de química, que é aquele que eu tinha falado antes. Então, novamente falando, você ainda que não baixou o material que está aqui disponível na descrição, baixe, é de graça, vai estar disponível para você um plano de estudo muito bom, com todos esses conteúdos organizados em sequência, e que aí vai ser muito importante para seus estudos, se você for fazer Enem, vestibular, concurso, prova de escola, ensino técnico e tudo mais, tá certo? Então é basicamente isso. A próxima aula eu vou fazer a mesma coisa, vou listar os assuntos mais importantes, a sequência de assuntos, agora na parte de cálculos químicos. Posteriormente, físico-química, posteriormente, química orgânica. E aí a gente entra de vez no conteúdo mesmo, que eu vou começar pela parte de química geral e vou alternando com química orgânica. A parte de cálculos químicos e físico-química vai ficar um pouquinho para depois no nosso canal, tá certo? Mas é isso aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, que você sabe que vai ter uma significação para eles, vai dar uma ajuda. E qualquer dúvida sobre algum conteúdo de química e qualquer coisa, você pode estar deixando aqui nos comentários ou mandando no meu direct lá no Instagram. O arroba é esse que está aqui aparecendo para vocês. E é isso aí, tá certo? Então vejo vocês na próxima aula. Até mais e tchau, tchau. Be strong.